uma iniciativa IPTV. Estúdio CBN. Agora, 3h38, o setor da mobilidade elétrica tem crescido cada vez mais no Brasil e também aqui na região. Campinas é a 7ª cidade com mais frota de elétricos do país e a 2ª também com a maior frota do estado de São Paulo. São dados aí de uma pesquisa feita com base também em outras informações do Denatran. Isso tem alterado já o mercado imobiliário. Novos empreendimentos já são pensados, inclusive, com esses pontos para recarga, e é sobre isso que a gente conversa agora com o Rodrigo Colares, ele que é gerente comercial da área imobiliária e fala conosco ao vivo. Rodrigo, boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Tara, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem. Bom, Rodrigo, como é que isso tem impactado, então, o mercado imobiliário, né? É comum a gente ver, inclusive, esses pontos para recarga já em alguns prédios comerciais, estacionamentos de shoppings também já possuem, mas agora isso é pensado também para o setor imobiliário, quando a gente fala em moradias também aqui em Campinas. Sim. Hoje a gente pensa em pontos de recarga tanto para empreendimentos comerciais, também para empreendimentos residenciais, né? Hoje a empresa, nos comerciais que ela tem em Campinas e São Paulo, já tem ponto de recarga. Nós lançamos recentemente um empreendimento de casas, onde cada casa tem seu ponto de recarga individual. Isso, cada vez que passa, é uma demanda maior por parte dos nossos clientes. E ainda não é obrigatório nos novos empreendimentos, Rodrigo. Isso ainda é um artigo aí que é colocado como uma espécie de bônus pro proprietário, ou já se pensa numa lei para se colocar? Porque, por exemplo, o condomínio de casas que você acabou de citar é algo individual, né? E mesmo assim já tem essa oferta, mas ainda não tem nada obrigatório. Isso é feito hoje como um diferencial mesmo. Hoje a gente não tem na legislação nada que obrigue, realmente é um diferencial que a gente coloca, que acaba sendo um diferencial competitivo, né? A gente percebe um volume muito grande hoje já de carros elétricos, esse volume vem dobrando a cada ano, e não oferecer isso hoje passa a ser um pênalti para o produto. Rodrigo, e esses pontos para recarga nesses novos empreendimentos, eles encarecem de alguma forma esses novos imóveis ou não? Como é que o setor tem incorporado isso? Ele encarece, mas não é muito, né? Ele, na verdade, ele precisa de uma instalação específica, né? Com aterramento específico, com disjuntores específicos, tem que ser uma área ventilada, isso é uma norma do Corpo de Bombeiro. Mas acaba que o custo não é tão significativo e dá para colocar assim, dá para colocar nos empreendimentos sem haver um repasse disso para o proprietário, para o inquilino. Mas para condomínio de prédio pode ser até uma fonte de renda, porque, por exemplo, hoje tem postos de combustíveis que oferecem a um certo preço que o motorista faça a recarga do carro. Isso, por exemplo, poderia, como a gente tem hoje uma tendência nos novos imóveis de ter um mercadinho, né? Às vezes até remédios, tudo à disposição ali dos condôminos. Isso pode ser também aí uma nova fonte de renda? Eu acredito que sim, principalmente nos prédios comerciais, né? A gente hoje tem um empreendimento que o ponto de recarga, inclusive, ele é externo ao condomínio. Então, poderia sim funcionar como um eletroposto, e acredito que os prédios comerciais que têm estacionamento rotativo também poderiam funcionar como uma fonte de renda para o condomínio, né? Nos residenciais isso é bem mais complicado. Campinas tem esse diferencial de ter uma frota aí já grande de carros elétricos, né, Rodrigo, quando a gente compara com outras cidades do estado, da região também, mas a gente sabe que não é algo ainda tão acessível, né? O custo de um carro elétrico no Brasil varia bastante, mas é caro. Então, quando a gente pensa em imóveis que tenham já esses pontos para recarga, a gente está falando ali de imóveis de alto padrão, é isso? Hoje mudou muito no último ano, né? Hoje você já tem carros aí elétricos a partir de R$100 mil.
Então, eu te diria que empreendimentos de médio e alto padrão hoje já é uma necessidade de colocar ponto de recarga. E na hora, né, de se oferecer um imóvel, né, de se negociar um imóvel, você vê como um diferencial também, como algo a mais, além do bônus, como eu já disse, né, mas algo que traz, vamos dizer assim, uma valorização do imóvel? Traz uma valorização e tem sido um fator determinante de compra também, né? Porque se você pegar os edifícios residenciais mais antigos, eles não têm a estrutura para carro elétrico. Então, muitas vezes a pessoa, ela opta por um imóvel pelo fato de ter o ponto de recarga. Eu já tive clientes que optaram por um imóvel ao invés de outro pelo fato de ter ponto de recarga de carro elétrico. Então, hoje isso é mais que só um diferencial, hoje passa a ser uma exigência também do cliente, esse tipo de serviço. E essa adaptação é muito difícil, né, para esses imóveis já antigos. É mais difícil, porque você tem que ter um aterramento específico, disjuntor, a parte de ventilação, que é uma norma do Corpo de Bombeiro, então, e a parte também de medição, né? Porque o edifício hoje, quando você faz um edifício do início, se você tiver um ponto de recarga por unidade, a gente hoje consegue colocar uma medição individual para que quem usa aquela recarga pague por ela. No caso de condomínios mais antigos, isso normalmente é rateado pelo condomínio, a parte de instalação é mais complicada, então a gente vê que hoje os prédios novos é bem mais fácil da gente colocar do que em prédios mais antigos aqui em Campinas. E a gente está falando desses eletropostos em imóveis residenciais, mas é também já uma procura, uma demanda para imóveis corporativos, Rodrigo? Sim, corporativo com certeza. Todos os nossos prédios corporativos em Campinas, em São Paulo, já têm eletropostos e pontos de recarga, né? E os residenciais também já é uma tendência bem forte, mas os corporativos com certeza todos hoje já têm, que a gente faz novos, todos já têm. Por enquanto isso é tratado como um diferencial até competitivo no mercado imobiliário, né, Rodrigo? É uma tendência, uma demanda que vem dos clientes, como você disse, mas a gente caminha já mais perto de que isso se torne obrigatório, de fato, em novos empreendimentos, ou você acha que isso deve levar um tempo ainda para acontecer no mercado imobiliário? Eu não sei se tornaria obrigatório, mas cada vez mais é um diferencial que passa a ter que ser incorporado no empreendimento. Hoje, por exemplo, em Campinas, não se fala hoje em fazer, por exemplo, um edifício residencial sem vagas de garagem. Então, muito em breve, não vai se falar em fazer um edifício residencial sem vaga de garagem e sem ponto de recarga para carro elétrico. Acaba que ele incorpora no empreendimento, independente de se tornar uma obrigação ou uma lei. É uma necessidade que ela é soberana, vamos dizer assim. Bom, tendências então que o Rodrigo Colares, ele que é gerente comercial da área imobiliária, trouxe pra gente, né, aqui ao vivo. Lembrando que esse crescimento da frota de elétricos aqui em Campinas é de 76%, então número expressivo aqui para a cidade. Rodrigo, muito obrigada, viu, pelas explicações. Bom trabalho e boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigado, Rodrigo. Agora são 3h46. O Estúdio CBN faz o intervalo. Estúdio CBN.